Volto a essa tribuna para falar mais uma vez da proposta de federalização da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, preparada pelo governo do Amapá e entregue ao Ministério de Minas e Energia em agosto do ano passado. E agora, essa proposta voltou, depois de intensas negociações com a participação decisiva da bancada de senadores, do senador José Sarney, do senador Randolfo Rodrigues, e com a minha participação, chegamos ao entendimento com o Ministério de Minas e Energia para que se iniciasse o processo de federalização dessa empresa. O apoio da bancada federal é a demonstração de que nossos parlamentares colocam o Amapá acima das divergências políticas. E isso eu falei no meu ato de posse, de que os eleitores do Amapá, o povo do Amapá nos mandou aqui para que trabalhássemos em busca de solução para os graves problemas que o Amapá vive. E um desses graves problemas é a crítica situação da distribuição de energia elétrica. A proposta de federalização vem percorrendo um longo caminho desde agosto passado, mas avalio que está perto do fim. Tanto que hoje técnicos da Eletrobras estão no Amapá para realizar um diagnóstico da companhia. Gostaria também de destacar a participação decisiva da bancada federal. Os 8 deputados federais do Amapá, que representam o Amapá na Câmara Federal, estiveram juntos, trabalhando conosco da bancada do Senado, construindo essa possibilidade de um amplo e profundo entendimento. Essa equipe da Eletrobras deverá realizar estudos preliminares para dar início ao processo de federalização. A Eletrobras fará um levantamento de todo o funcionamento da CEA, desde a área administrativa, técnica, comercial, até a operacional, para elaborar o diagnóstico que vai nortear suas ações a partir da mudança no controle acionário, que deixará de ser do Estado do Amapá e passará para a União. O procedimento é parte desse processo de reversão do controle da estatal para o governo federal, ocorrendo assim a federalização da distribuidora de energia amapaense. A equipe da Eletrobras é coordenada pelo Dr. Luiz Henrique Ama, técnico experiente da Eletrobras, que já esteve no Amapá na década de 80, fazendo trabalhos na CEA. Tudo isso é fruto do trabalho do governo do Amapá, que conta com apoio restrito da bancada do Estado no Senado e na Câmara. A situação atual da CEA, que levou o governo do Estado a solicitar sua federalização, infelizmente faz parte da herança maldita de 8 anos de malversação do dinheiro público herdado no dia 1º de janeiro de 2011 pelo atual governo. É por isso que, semanalmente, uso essa tribuna para pedir à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Superior Tribunal de Justiça celeridade na conclusão do inquérito da Operação Mãos Limpas. Para quem não tem conhecimento do que seja a Operação Mãos Limpas, foi uma operação gigantesca, decidida pelo STJ, por o ministro do Supremo Tribunal Federal, que acionou a Polícia Federal, que no dia 10 de setembro de 2010, a menos de um mês das eleições, deflagrou a operação que levou para a cadeia o governador do Estado, o ex-governador, que acabava de deixar o cargo, a primeira-dama, o prefeito de Macapá, da capital, o presidente do Tribunal de Contas, o secretário de Segurança e dezenas de empresários e servidores públicos. E essa operação se estendeu e envolveu várias instituições do Estado. A investigação que começou do Executivo se estendeu no governo do Estado, se estendeu para a Prefeitura de Macapá,
para a Assembleia Legislativa, onde vários deputados estão sendo investigados, para o Tribunal de Contas. Portanto, praticamente, as instituições públicas do Amapá hoje continuam sob investigação. E essa demora na denúncia dos possíveis envolvidos está causando enorme transtorno ao governo do Estado, que precisa dos documentos que foram arrestados nas buscas e apreensões realizadas nas secretarias de governo. Mas, ao mesmo tempo em que saúdo a proximidade da federalização da CEA, porque para nós é fundamental, nós temos hoje 2 hidroelétricas em construção e temos uma precária distribuição de energia elétrica, resultado de 8 anos de sucateamento. É claro que ficamos muito felizes com o trabalho conjunto realizado pelo governo do Amapá, pelo governador Camilo Capiberibe, por essa bancada aqui nessa casa, no Senado da República, pela bancada federal, mas não podemos esquecer os responsáveis pela destruição dessa companhia, do patrimônio dessa companhia. Esses responsáveis precisam responder pelos seus atos. Eu falo isso com a autoridade de quem foi governador daquele estado e que recebeu uma companhia inadimplente, com um balanço negativo, e deixou em 2002, em abril de 2002, deixei a companhia absolutamente equilibrada. 8 anos, claro, com dívida, com uma dívida histórica, mas uma dívida que, diante do 1,6 bilhão que o governo herdou agora, era uma dívida que não ultrapassava 60, 65 milhões de reais, absolutamente administrável, e que o governo poderia pagar sem recorrer a empréstimo. Esse acordo que o governo está fazendo, de transferência dos ativos, de transferência desse patrimônio do Estado para o governo federal, exige um empréstimo só para quitar a dívida com a Eletronorte, que é a supridora da energia, de 1,20 bilhão de reais. Portanto, é necessário, sim, que se investigue, porque distribuição de energia não dá prejuízo. Se desse prejuízo, as empresas todas desse país estavam falidas. O que dá prejuízo é a má gestão, o que dá prejuízo é a corrupção. Não há nada mais antidemocrático do que a apropriação por poucos daquilo que é coletivo, daquilo que pertence a todos. E a corrupção tem que ser diariamente combatida. Eu, na minha primeira passagem por esta casa, de 2003 a 2005, e aqui estava o senador Mozarildo, senadora Lúcia Vânia, como testemunha do esforço, senador Suplicy, que fizemos para aprovar uma lei importante, um antídoto para a corrupção, que foi a Lei Complementar 131, sancionada e promulgada em 2009, que estabeleceu regras claras de finanças públicas, obrigando os entes públicos a colocar na internet, em tempo real, suas receitas e despesas. E é necessário que a sociedade brasileira como um todo, para concluir, senhor presidente, se mobilize para exigir o cumprimento dessa lei e de fazer com que todos os entes públicos coloquem em detalhes, sem esconder, porque se alguém esconde em que gasta o dinheiro público, porque teme. E mais do que isso, nós precisamos dar um passo adiante, porque há uma questão que ainda continua obscura, que são os processos licitatórios. E para isto, eu estou trabalhando e devo dar entrada amanhã numa lei no Parlamento, no Senado, que vai jogar uma luz nas comissões permanentes de licitação, torná-las transparentes, transmitir os processos licitatórios em tempo real pelos meios de comunicação, principalmente pela internet. Hoje os pregões são eletrônicos, uma parte dos pregões são eletrônicos, não se admite mais compra de emergência sem visibilidade pública. Então, todo esse processo de compras
será exposto através de câmeras, pelas janelas, pelos portais da transparência. E nós vamos tornar obrigatório que cada ente público tenha uma janela chamada transparência pública. E ali naquela janela será alojado não só as receitas e a despesa, os gastos, mas também os processos licitatórios. E mais que isso, tem vários outros itens que compõem essa lei, que deverá ser dada da entrada, no mais tardar amanhã, para que a gente possa coibir o conluio, os acordos criminosos que se fazem com o dinheiro público. Por isso, eu gostaria, finalizando, de parabenizar a todos os atores que chegaram a esse entendimento: o Ministério de Minas e Energias, as bancadas no Senado e na Câmara e o governo do Amapá. Era isso, senhor presidente. Muitíssimo obrigado.